E aí, pessoal, aqui é o Martinelli, entrando aqui. São praticamente 8 para 9 dias já de quarentena. Entrando aqui para falar um pouquinho com vocês, né? Tentar, para a gente poder bater esse papo, conversar aí. Deixa eu ver aqui. Fala aí se o som tá ok, se tá tudo certo, pra gente, pra gente ir conversando aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Beleza. A gente tá vendo aí, né? Tava conversando agora há pouco com amigos em São Paulo, conversando com pessoal, amigo em geral, né? O WhatsApp tá bombando. WhatsApp, Instagram, Facebook, porque tá todo mundo praticamente de quarentena. Então, nesse momento tá bombando as redes sociais. E esse é um momento muito importante para a gente pensar em muita coisa, né? Eu vejo assim, existe muita coisa acontecendo em volta, né? Causa medo, um tanto quanto deixa a gente apreensivo. É a primeira vez, né, que a gente vê o carro da polícia passando na rua, né, pedindo para as pessoas que elas fiquem dentro de casa, né? Orientações assim no país inteiro, pedindo para que a gente obedeça, para que a gente siga, né, as instruções de ficar dentro de casa. Não é só o álcool gel, não é só. Mas agora a gente chegou no momento em que a gente tem que ficar realmente dentro de casa. E essas instruções, ela é a primeira vez que a gente está vendo algo tão sério assim acontecendo. Mas a gente sempre deve olhar para as situações, né, de uma outra forma. Tem que tirar algo positivo de tudo isso que está acontecendo. Não é possível, né? Porque toda situação tem um lado positivo para nos apresentar. Aí me perguntaram mais cedo, né? Logo pela manhã me perguntaram, uma pessoa desesperada, né? Acho que assim com até uma certa crise de pânico de manhã, me falando que não tá aguentando. São pessoas que estão acostumadas, né? Eu costumo falar aqui na minha casa. A minha esposa e a minha menina, elas não estão acostumadas a ficar em casa, né? São pessoas assim extremamente ativas, têm muita energia para gastar. Eu já tenho um ritmo de vida um pouco mais desacelerado, um pouco, né, mais leve. Então, para mim, acaba sendo um pouco mais fácil, apesar de que ficar quase 10 dias trancado em casa é uma coisa que já mexe um pouquinho com a cabeça da gente. Mas aí essa pessoa me falou de manhã, falou assim, nossa, Martinelli, será que a gente está vivendo, né? Tá indo para o final dos tempos? E aí falando das situações, tá preocupado porque os supermercados estão com filas imensas. Falou assim, que adianta eu estar me cuidando, mas o povo tá lá na fila do supermercado, o povo tá apavorado. Ela falou que estava impressionada com a quantidade de papel higiênico que o povo tá comprando. E aí eu fico pensando, falo assim, gente, toda situação, independente de qual for, ela vai ensinar algumas coisas boas. Então eu vou, aproveitando que já tem aí um número de pessoas aí, eu vou falar aqui de algumas coisas boas que eu tenho encontrado nessa situação. Martinelli, mas tem coisa boa? Tem. Eu vou falar de algumas coisas boas. Se vocês tiverem aí, vocês podem comentar também alguma coisa boa aí. Abração pro meu amigo Pastor Walter, né? Lá da igreja ali no, nos Cardantas ali, bênção demais para Sônia Teresa também. Deus abençoe a vida de vocês. Mas eu vou falar aqui de algumas coisas boas aqui que a gente tem visto nesses dias de quarentena e essa coisa toda que está acontecendo. A primeira coisa boa é que a gente começa a ver as pessoas com saudade de ter contato humano. A gente começa a ver as pessoas. Você já percebeu? Agora não se pode mais cumprimentar com as mãos e tudo mais, não se pode abraçar. Então o ser humano tinha perdido essa coisa do contato, tinha perdido um pouco, né? Você andava na rua, você via as pessoas, todo mundo andando de cabeça baixa, né, no celular. E hoje as pessoas estão com saudade de se cumprimentar, as pessoas estão com saudade de se abraçar, de poder se falar, né, de perto, porque agora é o momento de se falar pelo WhatsApp, né? Agora é o momento de se usar as mídias sociais 100%.
E aí a gente tá com saudade de ter comunhão. Já pensou nisso? Gente que não ligava, que ia no culto só dia de domingo, só bateu o cartão, agora tá com saudade de ir para a igreja, né? As pessoas estão se lembrando como é, né? Esse lado humano que é ter contato com outras pessoas. Abraço aí pro meu amigo o Everton, né? Espartano. Deus abençoe aí, meu irmão. Pra Tassi também, minha prima Suzana, lá em Campinas. E a gente fica olhando para esse quadro todo e fica pensando assim, poxa, que legal que as pessoas estão sentindo vontade, né? Saudade de se abraçar, de se ver, de falar olhando, né, um para o rosto do outro. Isso é um ponto positivo. Se você encontrar mais pontos positivos, aí você pode mandar nos comentários. Segunda coisa que a gente começa a entender que tem sido bom também. Durante muito tempo, né, os dias vão passando e as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, porque tudo que ela tem na casa dela consome dinheiro. E para ter dinheiro a gente precisa investir tempo. E todo o tempo que a gente investe para ganhar dinheiro, a gente tira de algum lugar. E a gente está tirando esse tempo da nossa família, a gente está tirando esse tempo, né, de Deus, a gente está tirando esse tempo de algum lugar. Eu estava ontem ainda ali, passando ali pelo Instagram, passando pelo Facebook, e eu achei muito lindo, achei muito bacana, assim, várias manifestações de fé, um povo clamando mesmo, sabe? Condomínios inteiros cantando hinos, né? Pessoas orando na janela, e esse mover todo, né? Esse clamor, eu creio já que vai dar resultados, né? É importante sim a gente perseverar na quarentena, se cuidar. Esse isolamento social ele é temporário, eu creio muito nisso. Mas ver aquelas pessoas na janela cantando, né? As pessoas se lembraram de Deus. No momento que a gente estava correndo tanto por conta das nossas coisas, a gente teve, né? Aí um tempo de fazer uma pausa brusca e de sentar e falar, não, peraí, né? Eu posso ter dinheiro que não vai resolver nada nesse momento. Eu posso estar com a minha conta bancária agora, né? Lá, 2 milhões lá na minha conta bancária e nesse momento não vai valer nada. Não vai valer nada, né? Muitas daquelas pessoas que estão morrendo lá na Itália, muitas dessas pessoas que morreram também estavam com suas contas bancárias lá cheias. A diferença é que pouca gente entende que a doença e que tudo isso não escolhe pessoas, não escolhe classe social, muito pelo contrário, né? As pessoas de até um poder aquisitivo maior foram acometidas primeiro pelas viagens ao exterior e tudo mais. Então a gente tem que entender, né? E esse momento é muito bom para isso, que a essência e o início de tudo deve sempre ser Deus. Isso não vai mudar. Um abraço aí pro Gu, né, lá da Toys, na Adolfo Olinto. Deus abençoe, um abração na tua mãe, em todo mundo aí na tua casa, viu? A Maria Florência também. A saudade do abraço, do toque, creio que isso está sendo valorizado, pois estamos sentindo falta. É isso aí, Maria, eu acabei de falar mesmo a respeito disso. A gente está sentindo falta de ter isso de outras pessoas. Eu mesmo sou o tipo de pessoa que, pelo menos os cultos onde eu tô, né, eu sempre fiz muita questão de abraçar, né, de ter próximo. Eu falo assim que o abraço, ele quebra muitas fronteiras, né? O abraço, ele consegue quebrar muita coisa. Eu falo assim que eu comecei a descobrir o abraço uma vez eu aprendi, né, numa escola dominical comum, num domingo, e aí eu aprendi sobre o valor do abraço. E o desafio nosso após aquela escola dominical era chegar na segunda-feira e dar um abraço numa pessoa que não gostasse da gente, né? Alguém que a gente soubesse que realmente não gostasse da gente, chegar, não falar nada, simplesmente chega lá e dá um abraço nessa pessoa, pega ele e dá um abraço. Um abração aí pro Lucas Gissoni, tava acabando de falar com ele aqui no telefone. Um abração, meu irmão, Deus abençoe sua vida, né?
para Mara Oliveira, momento que muita gente tem se unido em oração. Olá, Pastor Martinelli, que Deus abençoe sua vida, sua família. Sou da IEQ Kenny. Lógico que eu lembro, até tirei uma foto contigo, tava falando de abraço aqui, né? Pude te dar um abraço aí. O Everton tá falando aqui, Deus é o dono de tudo e um momento de desespero o Senhor se faz presente para dizer para o mundo que ele é real, verdade. O Kelvin, também está falando tempo de reflexão, isso mesmo. Mas voltando lá na história, né, do abraço. Lembro de você sim, Everton. Claro que eu lembro. Né, o nosso amigo em comum, William, gente finíssima, meu irmão quase que de sangue. Voltando lá no abraço, eu aceitei o desafio e fui para o serviço na segunda-feira. E eu sabia que tinha um rapaz de um outro departamento que não gostava de mim. Eu não tinha muita noção por quê, né, desse desafeto, mas eu sabia que ele não gostava de mim. Inclusive, amigos incomuns já tinham falado já que ele não me suportava, né? E aí eu peguei ele saindo, né, lá fora, entre o refeitório e a entrada para os barracões onde a gente trabalhava. E aí eu peguei ele, chamei ele pelo nome, ele meio que fechou a cara assim e tal. Eu falei, você tem um minuto para mim? Ele falou, tem. Aí no que ele falou tem, que ele parou, eu peguei e dei um abraço nele, sabe? E aí peguei ele meio de surpresa, assim, sabe? Quando a pessoa fica meio duro, só você abraça, o abraço acontece sozinho. E aí dei aquele abraço nele. E aí no final daquele abraço eu peguei e falei para ele, cara, se algum dia, de alguma forma, né, eu fiz alguma coisa para você ter uma má impressão de mim, né, me perdoa. Eu, se fiz ou se falei, eu quero te pedir perdão, mas quero dizer que eu amo a tua vida. Virei as costas e saí, né? E assim, e ele ficou lá parado. Eu entrei na empresa e ele ficou lá paradão. Acho que ele ficou meio em choque, sabe? E ali eu pude comprovar o poder que tem um abraço, sabe? Passou 1 ou 2 dias, eu acabei encontrando com ele. Trabalhava muita gente. E eu acabei encontrando com ele de novo no refeitório. E aí, no momento que eu sentei, ele veio e sentou do meu lado, né? E aquilo nunca teria acontecido antes. E aí, de repente, ele sentou do meu lado e aí ele falou assim para mim assim, poxa, eu não sei porquê, mas você nunca me fez nada. Eu simplesmente não ia com a tua cara, não gostava do teu jeito de falar, não gostava do teu jeito de fazer as coisas aqui dentro, mas você mesmo nunca me deu motivo. Mas aquele abraço que você me deu, cara, aquilo me quebrou por dentro. E eu fiquei totalmente desarmado. Eu sentei aqui do teu lado aqui porque eu quero pedir para ser teu amigo. Rapaz, pensa num negócio bom. E daquele dia em diante a gente passou a ser amigo, né? E assim, não amigos como amigos de infância, mas amigos, né? De se falar, de se encontrar e até hoje, né? Muitas vezes encontrei ele depois, né? Mesmo depois de ter saído da empresa e tudo, a gente se encontrou, a gente conversou, a gente se abraçou. E voltando aqui no que a gente estava falando, o abraço ele tem esse poder todo, né? A gente chega no momento, uma crise, né, como essa que a gente está vivendo, e o abraço ser tirado da gente é muito pior do que outras coisas. Eu falo assim que o WhatsApp já tinha roubado isso da gente há um tempo atrás, né? As mídias sociais, a preocupação, às vezes, em parecer de certa forma para as pessoas, tirou isso da gente. Mas a gente tem que lembrar que antes da gente ser alguém, né, na mídia social, a gente tem que ser alguém para as pessoas que convivem com a gente. Eu costumo dizer assim que hoje eu não consigo ter muita noção de quantas pessoas me conhecem, de quantas pessoas conhecem a minha história, né? Até porque, imagina, em Minas Gerais a gente já rodou praticamente quase 300 cidades só em Minas Gerais. E só o testemunho que a gente tem lá gravado no YouTube tem mais ou menos hoje 740 mil,
visualizações, né? Onde as pessoas conhecem a gente, né? Sabem da história, né? Conhecem a gente e conversam com a gente como se conhecesse, né? De perto. E a gente não tem muito essa noção. Mas o que é mais importante para mim, né? Mais importante para mim é olhar para dentro da minha casa, olhar para minha esposa, olhar para minha filha e saber que o Martinelli que elas conhecem, né? É um Martinelli que elas amam e que realmente elas querem abraçar, que elas querem, né, ter perto. Esse momento, assim como falou, né, o Kelvin ali nos comentários, é um momento realmente de muita reflexão, é um momento de parar realmente, dar uma pausa e dar valor às coisas que precisam ser valorizadas. A gente está vivendo um tempo agora que a gente precisa realmente fazer uma pausa, né, na nossa vida e repensar muita coisa. Acho que rever muita coisa. Eu costumo falar que eu tive o privilégio de fazer essa pausa há 7 anos atrás, né? Há 14 anos atrás, quer dizer. E ficando doente, eu tive que parar com tudo, né? Na verdade, essa quarentena que o pessoal tá reclamando de fazer, eu já venho fazendo há muitos anos, né? E fazer essa pausa foi ótimo para mim como ser humano, foi extremamente benéfico para a minha vida, não só pessoal, como familiar, né? A minha vida como pessoa, como cidadão, isso foi extremamente útil para mim. Quando eu vejo assim, e agora eu vou ampliar um pouquinho o discurso aqui, mas quando eu vejo algumas igrejas, né, tomando a postura, às vezes, de não interromper um culto, né, para esse momento agora, eu fico pensando que a gente, na verdade, não entendeu como é que as coisas funcionam. Porque se eu precisar realmente, né, nesse momento, colocar minha saúde em risco para estar num culto, quer dizer que eu não entendi quem é Deus. Martinelli, Deus pode curar? Deus pode curar, Deus faz maravilha. Só na minha vida, quantas e quantas coisas eu já tive a oportunidade de ver. Muitas pessoas hoje estão na igreja, elas não tiveram a oportunidade de ver, né, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Eu tive a oportunidade de ver tudo isso, né? E melhor, eu tive a oportunidade de eu mesmo viver milagres, né? E qual que é a diferença? A diferença é que eu sei que esse momento agora é o momento da gente se recolher, sim, né? E cuidar para que outras pessoas, né, não vivam, né, o momento da dor, assim como a gente tem visto lá na Itália. Eu falo assim, é muito triste o que está acontecendo lá, muito triste, e eu garanto para vocês que existem cristãos lá. Eu garanto para vocês que existem pessoas lá com tanta fé quanto nós. Eu ouvi esses dias até um pastor falando assim que nesse momento de, né, de coronavírus, que é aí que a igreja tem que estar aberta, aí que os cultos têm que estar bombando, porque o único que pode curar, né, é Deus. Eu concordo que o único que pode curar é Deus, mas também a gente tem que acreditar que ele só vai fazer quando a coisa já não é mais possível, né, de modo humano. Deus não vai ficar curando resfriado, e é por isso que você toma remédio, né? Esse mesmo pastor que falou isso, eu tinha que perguntar para ele quando ele está com dor de cabeça, se ele faz uma oração ou se ele toma um anador. Não estou discutindo religião, não estou discutindo ponto de vista, mas às vezes a gente não pode também infringir algumas coisas, né? Em nome da fé, ou pelo menos em nome daquilo que as pessoas vão entender como fé, mas de repente é só um interesse só. Eu fiquei extremamente triste, né, quando uma pessoa me chamou, e essa pessoa não é evangélica, não, né, não é evangélica, não é católica, não é nada disso. Na verdade, ele é ateísta. E aí ele me chamou e me perguntou, né, se isso tudo que estava acontecendo, né, com o país, com o mundo, se era um castigo de Deus. E eu falei para ele que, no meu ponto de vista, Deus não é um velho barbado sentado num trono castigando todo mundo, mas que realmente, né,
Não sei dos outros países, mas realmente o Brasil estava vivendo momentos assim onde a população realmente tava nem aí para a coisa, né? Mas Deus não vai castigar um país inteiro por conta de meia dúzia de imbecis, né? Eu vejo lá um especial de Natal na Netflix onde Jesus era gay e eu não vejo que isso foi um castigo por conta daquilo. Eu não consigo ver que Deus está castigando o Brasil hoje, né, por conta do carnaval, aquela encenação do capeta batendo em Jesus, né, de transfigurarem Jesus e colocarem Jesus como gay. Eu não consigo enxergar Deus dessa forma. Eu consigo enxergar Deus que ama a gente de uma forma tão grande, que ele, né, entregou o filho dele, o único filho dele, para morrer por mim e por você. Eu consigo ver, né, Deus misericordioso, Deus, né, com valores assim acima dos nossos. Eu consigo olhar para Deus e ver um Deus que, mesmo estando em casa, né? É lógico que se eu não tivesse de quarentena, eu ia estar na igreja. Se eu não tivesse aqui, eu estaria no culto de ensinamento na quarta, eu estaria no culto, né, no domingo. Mas se eu tenho que ficar em casa, eu acredito que no momento em que eu sentar aqui na minha cama, né, e for falar com Deus, Ele está aqui, Ele está me ouvindo, né? Ele vai estar comigo. Por que que você vai para a igreja então, Martinelli? Eu vou para a igreja justamente porque a igreja é um lugar onde eu posso exercitar a comunhão. Existe muita gente que não entendeu ainda que a igreja é o melhor lugar para se praticar a comunhão. A igreja é o melhor lugar, né, da face da terra para se exercitar isso. E é por isso que eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu amo estar ali, né? A prática de culto é algo assim. Quantas e quantas vezes eu saí de casa destruído, saí de casa, sabe, arrebentado, com notícias, né, e tudo mais. E aí eu chego na igreja e Deus usa a vida do pastor, usa a vida do pessoal que está cantando e aquilo fala diretamente comigo. E aí, de repente, eu volto para casa e já nem lembro mais por que eu estava triste. Às vezes, quantas vezes eu saí da minha casa com um relatório médico, com coisas falando que estava tudo ruim, agora, há pouco tempo atrás, há poucos, né, um mês atrás, eu estava com uma falência renal, estava com os dois rins parando, né? E isso já era previsto justamente por conta da quantidade de remédio que eu tomo, né? O remédio que eu tomo, na verdade, ele me ajuda na aceitação do fígado, que é um órgão doado, mas ele prejudica outras partes do meu corpo, inclusive o trabalho renal. E aí eu estava tendo um problema muito sério com os dois rins, né? E de repente eu com essas notícias todas, pensando, né? Porque uma sessão de hemodiálise, eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas uma sessão de hemodiálise é terrível. E eu já fiz, né? Quando eu fui transplantar, né, os fígados, o primeiro fígado deu errado, o segundo que deu certo e tudo, mas naquele momento ali eu tive que fazer 8 sessões de hemodiálise. Pensa num negócio terrível, pensa num negócio assim, muito difícil, é muito difícil. E aí eu pensando, poxa, se tudo der errado, né, com meus rins, eu vou ter que voltar para fazer isso, né? Eu vou ter que ficar toda semana fazendo isso e conversando com Deus, sabe? Ali nervoso, né, apreensivo e tudo. E aí vou para a igreja e de repente eu recebo uma palavra que parece que é um balde, sabe? De refrigério na minha vida e volto para casa e nunca mais eu pensei nisso. E aí eu passei o restante do tempo todo sem me lembrar disso. Quando eu voltei na Unicamp, aí eu chego lá, tal, entreguei meus exames e tudo, fiquei esperando eles me falarem alguma coisa, né? Falaram do fígado, falaram disso, falaram daquilo. E aí eu esperando ele falar da parte renal. Como ele não falou, eu peguei e perguntei para ele, falei: "E aí, doutor, e meus rins e tal, que tava ruim e tal?" Ele pegou, virou para mim e falou: "Não, tá tudo normal. Segue fazendo o que você tá fazendo, porque teve, né, o quadro virou e assim, estão perfeitos, estão trabalhando 100%,
né? Continua fazendo o que você está fazendo. Ué, o que eu estou fazendo? Eu estou indo para a igreja me alegrar, né? Eu estou indo para a igreja para esquecer dos problemas, né? Estou praticando a alegria, a comunhão e tudo mais. Então, ir para a igreja é algo muito importante, principalmente para nós cristãos. Mas nesse momento aqui, você pode se alegrar na tua casa também, você pode ficar na tua casa sabendo assim que isso é temporário. Isso vai ser por um curto período de tempo. Logo a gente vai ter nossas igrejas abertas de novo e eu não quero ver você dando desculpa para não estar no culto, né? Eu não quero você dando desculpa que está com dor de cabeça, né? Porque quando era o período de quarentena, você ficou com saudade de ir para a igreja. Então vamos fazer valer isso aí. Deixa eu ver aqui. A Tassi está falando aqui, vi um pastor falando que quem está com medo ou até mesmo porque fechou a igreja nunca acreditou em Deus. Eu achei isso um absurdo. Penso igual a você, Martinelli. Realmente a gente tem visto, né? Esses pastores não, pelo menos a mim, não me representam. Eu tive a grata felicidade de ver na nossa cidade aqui em Pouso Alegre os pastores decentes, pastores com bom senso, pastores inteligentes, porque nessa hora tem que ser inteligente, porque eles precisam também tomar, né, as decisões. E eu vi pastores sérios tomando a decisão de fechar a igreja, né, manter os seus membros com os cultos online, estudos online e tudo mais, porque entendem a seriedade disso. Porque o pastor que não está preocupado com a ovelha dele, ele vai continuar lotando a igreja dele, né? Pouco se preocupando com isso. E não vem falar para mim, né, que está ali na igreja e tudo mais, vai te imunizar do vírus. Muito pelo contrário. Acho que se a ordem é não faça aglomeração de pessoas, se você não obedecer, você vai pagar do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Então eu penso assim, que no momento em que há essa desobediência por parte desses pastores, eles estão correndo risco como qualquer outra pessoa, não estão imunes, né, por conta da fé deles, por conta da forma com que ele acha que é, até porque eu vi muitos usando o Salmo 91, né? Nenhuma praga, nenhuma peste chegará à sua tenda, mas o problema aí é de interpretação. Se ele tivesse pelo menos estudado, ele ia entender o texto e ele ia analisar a coisa de forma mais clara, né? Nenhuma peste, nenhuma praga chegará até a sua tenda, ou seja, você tem que ficar lá dentro, né? Houve vários momentos na Bíblia onde Deus instruiu o povo a se resguardar, né? E isso não é covardia, isso não é medo, muito pelo contrário, isso é cautela, isso é precaução. E nós estamos fazendo não só por nós estamos fazendo pensando no próximo. Às vezes as pessoas que pensam assim, elas nem estão na faixa de risco, né? Eu sou paciente, né? Estou num grupo de risco. A Unicamp me colocou dentro de casa já fazem quase 10 dias e eu não estou pisando nem da porta para fora. Mas assim, todas as pessoas que têm contato comigo, assim, com muita cautela, né? Todo mundo, álcool, isso e aquilo, justamente porque eu estou na faixa de risco. Isso não faz de mim menos cristão, isso não faz de mim, né, com menos fé que outros, muito pelo contrário. Só quem teve entubado, só quem já viveu os cenários clínicos que eu vivi, sabe o que é estar lá. E por que eu vou voltar para lá simplesmente se é fácil, se é simples, né? E se é clara a ordem de se resguardar, né? Essa desobediência ela pode ter um preço muito alto, né? Um custo muito caro. E acho que a irresponsabilidade desses líderes que conduzem dessa forma, eu não vejo de outra forma, né? Criticaram aí a Ana Paula Valadão por conta das palavras dela, mas eu também não consigo ver de outra forma que não seja a questão, né, financeira. Não consigo olhar de outra forma. Até porque eu começo a analisar assim, que se eu for olhar dessa forma, se eu for entender dessa forma, eu tenho que ver, existe muito lojista, né? Muitas empresas nesse momento fechadas, e é lógico, a preocupação dele tem que ser em não falir nos próximos dias. A preocupação de quem vive, quem tira o sustento da sua empresa e está com ela nesse momento fechada, ele está com toda certeza e com toda razão,
né? Em, em pensar aí na questão financeira. Muitas empresas a gente vai ver, né, falindo, quebrando, o governo, o Estado, a União vai ter que repensar aí em formas de incentivo, de isenção, porque isso vai pegar, né? Mas eu vejo que se a partir do momento que um pastor pensa, né, no quanto ele vai deixar de arrecadar nesses dias e esquece das pessoas que estão na mão dele, ele já se esqueceu do chamado dele. O chamado dele é para cuidar, em primeiro lugar, né? Ele precisa cuidar dessas pessoas, porque vai ser cobrado dele. A Bíblia vai falar em diversos momentos que do pastor vai ser cobrado o cuidado com essas pessoas. Então, no primeiro momento, ele tinha que pensar na integridade, né, na saúde dessas pessoas. É uma irresponsabilidade realmente, né, ir contra as autoridades, contra as ordens de não se fazer aglomerações. E eu penso também que se você está na tua casa, né, nada te impede. Você não pode estar na igreja, mas faça um culto familiar, né? E é muito bom a gente estar vivendo um tempo agora da tecnologia, da modernidade, onde a gente pode, mesmo estando em casa, nesse momento, nesse exato momento, muitos pastores, muita palavra boa, né? Meu pastor mesmo, ele tem deixado muitas palavras. Na verdade, já tinha começado a deixar essas palavras já há muito tempo. Um projeto de mídias da igreja já vem funcionando há um bom tempo e nesse momento é mais eficaz que nunca. Tanta palavra boa, né? E tudo, você não precisa deixar de cultuar. Você só vai fazer isso de uma forma diferente nesse momento, né? Saiba que isso é temporário. Então fica na tua casa, mas não deixa de se alimentar, né? Esteja na tua casa, mas não deixa de se alimentar. Acabou a quarentena? Pô, vamos para a igreja, né? Não tem desculpa para ficar mais em casa. Então, acabou a quarentena, todo mundo volta para a igreja. E melhor, a gente volta com ainda mais sede, a gente volta com ainda mais vontade. E isso vai ser ainda melhor. O problema é que se a gente vê tudo de forma pessimista, agora vamos ser realistas. Se isso tudo tivesse acontecido antes desse desenvolvimento da tecnologia, da internet e tudo mais, vamos colocar aí, há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, a gente não teria nem essa possibilidade, né? Isso da gente estar conversando aqui, isso não ia estar acontecendo. Glória a Deus, porque hoje a gente tem ferramentas e tem formas para que isso possa acontecer. Há muito tempo atrás, isso não ia ser possível. A ordem era para ficar em casa e ia ficar cada um isolado, sem condições alguma, né, de receber alguma mensagem, de receber algo. Eu me lembro que na minha infância, telefone era coisa assim, era coisa rara, era coisa para pouca gente, né? Quanto mais telefone celular, onde você falava e via a pessoa. Eu me lembro que no meu tempo de colegial, eu ganhei, né? Eu e a minha equipe, com os colegas, a gente fez uma feira de ciências falando sobre telefonia. E naquele tempo mal existia o telefone. E no nosso trabalho a gente colocou, né? A gente era muito visionário, né? A gente fez um trabalho falando já do aparelho telefone celular, onde as pessoas falariam e elas iam poder se ver. E melhor, elas iam se falar, um lá no Japão, outro no Brasil, e eles iam conseguir, né, se ver, se ouvir através da tecnologia da telefonia móvel. Naquele tempo nem existia essas coisas ainda. E a gente ganhou o primeiro lugar na Feira de Ciências, ali na cidade de Inconfidentes, me lembro até hoje. Estudava no, no Colégio Estadual, né, o Felipe dos Santos, e a gente ganhou esse prêmio. Quando chamaram a gente nem acreditou. Porque o nosso trabalho, assim, o nosso trabalho parecia uma loucura para aquela época. Mas olha só para você ver quanto isso tem abençoado a nossa vida e o nosso tempo hoje, né? Eu tenho falado aqui, né? Eu comecei essa live, esse ao vivo aqui, pensando justamente em coisas boas que a gente tem que ver desse tempo de quarentena, né? Se você tiver aí alguma sugestão de coisa boa aí, manda aí no comentário alguma coisa boa que você conseguiu enxergar diante desse quadro todo que tem acontecido. Martina, você está me pedindo para falar de uma coisa boa num tempo tão difícil, num tempo de tanta crise? Sim. Até porque
o otimismo, né? O otimista, ele tem muito a ver com a fé. A gente consegue ver coisas onde as pessoas não veem, né? Uma vez me perguntaram se todo crente é louco. E eu respondi que sim, todo crente é louco. Todo crente, né, crente de verdade, ele ouve Deus falar com ele, né? Ele vê sinais a partir de coisas simples. Eu vou contar uma história aqui, né? Eu me lembro que eu estava vivendo assim um momento muito complicado para mim, né, na minha saúde. E aí tava tudo tinha dado errado já. Tudo já estava de mal a pior e eu não conseguia ver nada de positivo naquilo que eu estava vivendo. Nada. Pensa numa situação onde você chegou, né, no fundo do poço, porque José, né, quando os irmãos de José jogaram ele no poço, ele estava até uma certa altura só. E ele achou que não podia piorar. Mas dali ainda piorou ainda mais, né? A coisa foi piorando. Tanto é que quando ele fica preso, a prisão estava muito abaixo do que o poço que ele foi jogado pelos irmãos dele. Mas só para você entender, eu estava nessa situação, né, de não saber para onde olhar e aonde ver coisa boa de tudo que eu estava vivendo. E aí eu lembro que eu me sentei, né, no quintal e comecei a olhar e falando para Deus assim: Deus, o Senhor fez silêncio comigo no momento que eu mais precisava te ouvir, no momento que eu mais precisava do Senhor. O Senhor simplesmente se calou, fez silêncio e eu tô vendo a coisa toda dar errada. Eu tô vendo, né? Ontem eu era um jovem bem-sucedido, conquistando tudo e tudo mais, e hoje, né? Eu não vejo saída, não tô vendo a coisa toda dar errada. E aí, de repente, sabe aquele silêncio, aquele vazio? E aí eu vi, assim, uma abelhinha voando, ela saiu de perto de mim, e de repente ela voando. Aí sabe quando dá aquele vento, assim, ó, que vem rodando? E aí pega e dá aquele vento, e pega certinho nela, assim, ó. E ela se perde, ela perde o controle e cai, né? E cai dentro de uma poça d'água, bem próximo de mim. E aí ela cai ali dentro daquela poça d'água e ela caiu de costas, assim, ó. Ela caiu com as asas na água. E aí eu peguei, eu nem falei, eu pensei assim, falei: Deus, nesse momento eu tava voando e eu tava indo bem, igual essa abelhinha. De repente veio um vento assim, ó, igualzinho esse. Virou minha vida de cabeça para baixo. E hoje eu sou aquela abelhinha lá, ó, prestes a se afogar, né, com a vida toda de ponta cabeça lá dentro. E o Senhor se calou para mim. E aí na mesma hora, sabe quando aquela voz forte vem dentro do teu coração? Eu não sei se você já teve essa experiência. E aí de repente veio aquela voz que é forte e ao mesmo tempo suave, que faz tudo tremer dentro da gente, mas ao mesmo tempo conforta. E aí aquela voz falou para mim assim: se você é aquela abelha, presta bem atenção, porque eu continuo sendo Deus. E na mesma hora, o mesmo vento vem e sopra. E aí no momento que ele sopra, uma folha sai da árvore, que estava bem acima da minha cabeça, e essa folha vem descendo, 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 e aí cai dentro daquela poça d'água. E a folha cai bem do ladinho da abelha. E aí a abelha, do jeitinho que ela estava assim, ó, ela se agarra na folha e fica em cima da folha. E aí eu olho para aquela situação e falo assim: Deus não vai me tirar de dentro da situação, mas Ele vai me mandar socorro. Porque Deus só mandou a folha. O trabalho de subir na folha, de sacudir as asas e retomar o voo foi da abelha. Então é isso que eu tenho feito todo dia na minha vida. Deus me deu condições de conseguir meu transplante, né? Eu sou tratado pela Unicamp, tudo Deus providenciou, todo o suporte.
tenho pessoas assim excelentes, maravilhosas do meu lado. Deus me deu todo o suporte. Mas sacudir a asa e retomar o voo depende só de mim. E foi isso que eu fiz naquele dia, né? E tenho feito todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes a gente está olhando para esse quadro todo, está olhando para toda essa situação e está vendo só coisa negativa. Eu lembro que eu estava falando com meu pai hoje cedo, e quem conhece meu pai de perto sabe que ele é muito brincalhão, né? Ele só fala bobeira. E aí eu peguei e eu falando com ele, ele falou: Nossa, eu não tô aguentando mais ouvir falar do coronavírus, né? Aí eu falei para ele, falei: Ah, então não liga a televisão. Ele falou: Não, só da gente pegar na tomada para ligar, a TV já fala coronavírus. E na realidade tá assim mesmo, né? Todo lado que você olha, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? No YouTube, para todo lado, televisão, né? Tudo, 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 tudo vai falar sobre o momento que a gente está vivendo. Mas a gente tem que sempre olhar para situações assim e enxergar o que essa situação tem de bom, o que essa situação tem para ensinar. Eu falo assim que eu tenho vários heróis, né? Mas nenhum deles usa máscara. Eu tenho vários heróis, mas nenhum deles é da Marvel. Eu começo a olhar para José, né? E vejo um menino, ele era um moleque. Viver toda aquela situação, entendendo que tudo aquilo que estava acontecendo ia levar ele para um lugar melhor. E a vida daquele menino, né, serviu para salvar uma nação inteira, né? Duas nações, né? Porque na verdade ele salva o povo de Israel ali, que era o propósito de Deus, mas o povo do Egito também sobreviveu, mediante a sabedoria e o lugar que Deus colocou José. Eu olho para a vida desses homens e eu me inspiro, né, na vida dessas pessoas que foram chamados tão novos, né? O próprio Davi, menino, Samuel, né, um menino. Mas eles entenderam que tudo aquilo ali tinha um propósito. A tua vida, a minha vida tem um propósito. E não adianta a gente querer enxergar de outra forma. Eu me lembro que há muito tempo atrás, os meus maiores sonhos estavam no que eu podia conquistar, no que eu podia comprar. E eu tive que mudar a minha realidade. Um dia eu estava conversando, né? Estava num casamento, e aí era um casamento onde eu não conhecia praticamente ninguém. E se assentaram, né, na mesma mesa que eu estava, tinha outras 3 pessoas. E aí eles começaram a falar. E parecia que era uma competição, porque eles estavam preocupados em mostrar as conquistas pessoais deles. E aí eles começaram a falar, né, a respeito de si. Ah, que tinha feito o curso fora, que tinha se formado naquele ano, que ia fazer uma pós-graduação, um doutorado, tal, tal, tal. E aí o outro, né, vinha e falava um monte de coisa, mas ele tinha que se sobressair ao primeiro que tinha falado. Ah, eu também estudei fora durante 3 anos, não sei o que, parará, parará, né? Acabei de comprar esse carro zero, papapá. E aí passou pro terceiro, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Falo tantas línguas, fiz isso, fiz aquilo. Entenda uma coisa, tudo aquilo é importante, mas aquilo é importante só para minha vida terrena, e ela é passageira. E no momento que eles chegaram para mim, né, ficou todo mundo olhando para mim, esperando que eu falasse também. E aí eu falei para eles, falei assim, ó, eu fiz 5 anos, né, de Unicamp, e nesse momento estou vivendo o melhor momento da minha vida. E eles falaram, né, medicina? Eu falei, não, paciente, sou transplantado. E aí eles ficaram tão sem graça, porque tem coisas na vida que a gente vai conquistar e é óbvio que existe, né? Tem que existir essa corrida por ser melhor, né? Essa corrida para conquistar e tudo mais, mas ela não pode ser a nossa prioridade. Ela não pode tomar 100% do meu tempo, ela não pode tomar 100% do meu coração. Porque se não sobrar lugar, né, para minha família, se não sobrar lugar,
né, para outras coisas, para Deus, de nada vai valer isso. Um dia eu tava num quarto esperando, aguardando por um exame na Unicamp. E aí ali esperando por isso, e aí tava, né, preparado ali com um aventalzinho e tudo mais. E tinha um outro senhor sentado também esperando. E aí ele, se você estiver escutando aí uns gritos aí, a minha esposa tá aqui no quintal aqui, cuidando dos cachorros. Mas eu e esse senhor devia ter mais ou menos ali uns 58, 59 anos na época. E aí nós dois conversando, nós começamos a conversar, e ele começou a perguntar de mim. E aí perguntou, a minha mãe toda hora ia saber se eu tava bem, né? E tudo, a minha esposa me ligou durante esse período que a gente tava ali sentado. E, e aí ele foi perguntando de mim se eu era casado, isso, aquilo outro, o que eu fazia da vida. E eu fui falando, eu fui contando um pouco da minha história. E todas as vezes em que ele perguntou se eu acreditava que aquilo ia passar, eu falava para ele, eu tenho muita certeza que isso vai passar. E por 3 ou 4 vezes ele me fez essa pergunta e eu repeti para ele que eu tinha certeza que aquilo ia passar. E aí, no final, eu peguei e perguntei para ele, falei para ele assim, mas e o senhor, né? Ele falou, não, eu não sou ninguém. Eu falei, não, o senhor é alguém. Ele falou, não, eu não sou ninguém. Mas o que o senhor faz? Ele falou assim, eu sou tão miserável, tão miserável, tão miserável, que tudo que eu tenho é dinheiro. Para chegar aqui hoje, né? Eu cheguei de helicóptero. Eu não ando mais de carro tem muitos anos. Eu só ando de helicóptero. Eu sou um empresário bem-sucedido, né? E tudo que eu tenho é dinheiro. Eu não tenho família. Eu tenho uma mulher, né? Que é casada comigo, mas que está mais preocupada com a fatura do cartão de crédito dela do que comigo. Eu tenho 2 filhos. Um mora no exterior e um mora aqui. Nenhum dos dois quer saber de mim. E eles só me ligam quando batem o carro, quando estão procurando alguma coisa, né, para gastar o meu dinheiro. Pra você ter uma ideia, a única pessoa que me liga para saber como que eu tô, para saber, né, se eu ainda tô vivo, se eu acordei, a única pessoa que faz isso é o meu motorista, né? Que hoje nem é mais meu motorista. Ele praticamente virou um amigo meu, pessoal. E aí eu vi ali uma certa tristeza nele, sabe? E aí eu fiz aquela pergunta para ele que ele me fez por 3 ou 4 vezes. Falei assim: e o que o senhor vê para o futuro? Ele falou assim: eu não vejo a hora disso acabar. Não vejo a hora disso terminar. Porque eu corri a minha vida toda eu busquei por dinheiro, por sucesso e por tudo isso que eu estou vivendo aqui. E agora a única coisa que eu tenho é dinheiro. Eu não tenho mais pessoas, eu não tenho nem amor próprio mais. E aí eu fico pensando, né? Eu saí daquela sala naquele dia pensando em tudo isso. E aí eu conversei com a enfermeira. A gente fez os exames lá, tudo mais. E a Unicamp é muito grande, a gente não consegue ficar esbarrando nas mesmas pessoas o tempo todo. Mas aí um tempo depois eu perguntei para a enfermeira. Eu voltei para fazer o mesmo exame. E aí eu peguei e perguntei para a enfermeira, eu falei assim, aquele senhor que estava aqui aquele dia comigo e tudo, ele é realmente rico, né? Ou será que ele não estava batendo bem, né? Quando ele falou que ele falou, não, ele é. Ele quando chega aqui, ele chega de helicóptero particular e tudo. Ele está aqui porque, na verdade, o caso dele é muito sério, né? E precisa que se haja um cuidado e tudo mais. Mas realmente ele é muito rico, isso e aquilo. Porque eu pensei, né, pô, ele é muito rico. Se ele é muito rico, por que ele não tá, né, no Albert Einstein, nesses outros hospitais aí? E aí ela falou assim, não, é que o caso dele é um caso que precisa de muita pesquisa e tudo, aqui na Unicamp foram os únicos assim que conseguiram dar um norte assim pro tratamento dele. E aí beleza, aí passado um tempo,
eu encontrei de novo com essa enfermeira, ela era do setor onde eu me tratava, e aí ela falou, e aí eu comentei, né, perguntando dele, e ela falou assim, ele faleceu, ele, ele faleceu tem mais ou menos umas 2 semanas, e eu peguei e perguntei para ela, falei assim, nossa, mas que triste, né, a situação dele, e tudo mais, ela falou, não, ele já pedia por isso, já tinha muito tempo já, porque viver da forma que ele estava vivendo era muito melhor, né? Dizia ele. Era muito melhor morrer. E na verdade não era o problema de saúde que deixava ele daquela forma. Na verdade, a tristeza profunda dele era a falta da família, era a falta de amigos de verdade, era a falta de sinceridade das pessoas que cercavam ele, né? Coisas que muitas vezes, quando se tem muito dinheiro, é a primeira coisa que a gente perde. Quando a gente tem, né, muito dinheiro, você já viu gente com muito dinheiro que não vive cismado se vai ser roubado, se vai ser sequestrado, se vai ser, né, se vai ser ludibriado? Pessoas que têm muito dinheiro, não estou fazendo campanha para você não ter muito dinheiro, não. Se Deus te abençoar, meu filho, que seja abençoado, tenha muito dinheiro. O problema, né, existe algo muito sério nisso. Eu ouvi falar e eu concordo com esse pensamento. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Então, se for para você ter dinheiro, que ele seja teu empregado e não teu patrão. Porque quem põe o dinheiro como patrão acaba vivendo e acaba amargando coisas terríveis, né? Eu conheço muitas pessoas que mesmo tendo dinheiro não conseguem ter amigo, né? Mesmo tendo, né, condição, não consegue ser feliz. Um grande resultado disso é que as pessoas que a gente ouve falar de suicídios aí entre famosos aí são pessoas que têm fama, têm dinheiro, né? E tem tudo mais e mesmo assim cometem suicídio. Aí você vai procurar saber tristeza profunda, amargura, pessoas que, né, mesmo com todo o dinheiro e tudo, não via a hora de chegar em casa para enfiar o nariz na cocaína e apagar aquela noite. Então a gente tem que entender que tem muito mais coisa para ser valorizada. E voltando até para o que eu comecei falando aqui, tem muita coisa que a gente deixou de valorizar nesse tempo que precisa ser valorizado novamente. O nosso tempo de culto, nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus, nosso tempo com a nossa família. Tudo isso deve ser repensado nesses períodos agora de quarentena. Acho que é um momento certo e o momento mais correto para a gente fazer essa avaliação. Algumas pessoas que eu conversei mais cedo perguntaram para mim, falou, Martinelli, será que a gente está vivendo o final do mundo? Aí eu ainda dei risada, eu falei assim, não, final não, mas a gente está caminhando para o final. Para quem conhece a Bíblia, a gente sabe, né, que a gente é guiado pelos sinais, né? E olhando para Israel, que é o relógio do mundo, a gente entende que tudo isso são sinais, mas não é o final ainda, né? São sinais, né, que vão anunciando já a volta de Cristo, e eu creio nisso, eu creio dessa forma. Deus tem dado oportunidades para a gente repensar muita coisa, porque mesmo no meio cristão ainda tem muita gente, né, que trocou Jesus pela imagem do pastor, que trocou, né, a Bíblia pelo que um pastor tem falado. E eu quero deixar um conselho para você. Ame teu pastor, ore por ele, né? Abençoe a vida dele, siga ele, mas o dia que ele falar qualquer coisa que vai contra a Bíblia, né, seja contra ele também. Está falando para o pessoal, né, se revoltar contra o pastor? Não. Eu estou falando para ele amar, para ele orar, para ele abençoar, para ele caminhar junto. Mas o dia que esse pastor falar qualquer coisa contrária do que está na Bíblia, né, o dia que ele tirar o passo dele para a direita ou para a esquerda, né, sai fora. Porque a gente tem vivido tempos onde alguns líderes, né, glória a Deus ainda que são muito poucos, né, e a gente, o povo já não é mais bobo, mas alguns deles têm levado, né, as pessoas a trabalharem para o interesse dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso,
tem que tomar muito cuidado. Seja servo, seja fiel, né? Seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu pastor, seja fiel em tudo, no teu dízimo, na tua oferta, mas seja também inteligente. Estude a Bíblia, não vai por aquilo que estão falando, né? Pega a tua Bíblia e vai ler, né? Vai estudar. A igreja é o maior formador de opiniões que eu conheço, né? A faculdade faz formador de opinião. Não, a Bíblia e a igreja vão fazer formadores de opinião. Porque a única coisa que eu vi nesses últimos tempos são pessoas que vão para a faculdade e, desculpe o termo, mas dá vontade de pegar, colocar no colo e dar uma chinelada neles, né? Porque ficam assim com a cabeça extremamente fechada para muita coisa. Então, olhe para a Bíblia, olhe para tudo que você tem que acreditar, tá ali dentro. Costumo dizer que a Bíblia é o jornal do amanhã. Tudo que você precisa saber, todos os conselhos, tudo que você precisar conhecer, tudo aquilo que você precisar, né, para a tua vida sentimental, para a tua vida, né, no trabalho, tudo, todas as respostas você vai encontrar ali. O livro de Provérbios é um livro, né, com muitos conselhos para tudo e toda situação. Salmos, né, tem ali salmos para toda e qualquer situação. Mas além disso, né, seja inteligente, caminhe, né, por aprendizado. Eu costumo dizer também que os milagres de Jesus aconteceram pelo caminho. Os milagres aconteceram durante a caminhada. Na verdade, o grande objetivo de Jesus era ensinar. Nós só somos cristãos hoje justamente porque Jesus deixou um legado de aprendizado, né? Foi ensinando que Jesus foi libertando. Foi ensinando que a coisa foi acontecendo e hoje a gente pode se chamar cristão. Foi no momento em que as pessoas foram aprendendo e multiplicando esse ensino. Na nossa igreja, a gente tem feito os cultos de ensino, né? Em algumas cartas de Paulo, inclusive agora a gente está no período de Tito e Timóteo. E você vai entendendo ali que as lições que são deixadas ali, né, para Tito e para Timóteo naquela época, são lições para a gente nos dias de hoje, né? Existem muitos conselhos que são deixados para aquela época que são muito eficazes para o hoje. E a gente tem que entender isso. Tá bom? Eu vou deixando aqui, já por finalizar aqui, até porque já falei bastante, eu não sei nem quanto tempo, é a primeira vez, né? Estou estreando isso aqui hoje. É a primeira vez, na verdade, que eu faço algo assim aqui, mas já falei bastante. E a única coisa que eu peço a todos vocês é que estejam em suas casas, né? Cumpram com os cuidados, obedeçam às autoridades, né? Municipais, estaduais, né? Federais da nossa nação. Sigam os conselhos da OMS, sigam os conselhos da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, sigam todos os conselhos, protejam suas famílias, cuidem para que as pessoas que você ama, né, não passem a precisar do Sistema Único de Saúde, que já é precário, a gente já sabe disso, a gente está correndo aí para, né, o grande problema do coronavírus ainda não é hoje, né? O grande problema do coronavírus a gente vai ver no final do mês de abril. Eu fiquei muito bravo porque isso já estava acontecendo e ainda assim houve o carnaval, né? Na verdade, esse cuidado e tudo isso tinha que ter começado lá atrás, né? No carnaval. Eu acho que se tivesse começado lá, a gente teria amenizado muito mais tudo isso, mas amém, a gente vai ser obediente, ter bom senso e fazer com que isso acabe o mais rápido possível, que a gente possa, né, mais rápido possível voltar às nossas rotinas e melhor, voltar sabendo valorizar todas as coisas que a gente não sabia antes desse período. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos vocês, né? E se você puder,
né? Eu vou estar fazendo aqui outros momentos desse. Queria que você participasse comigo também. Deus abençoe sua vida, viu?